Deus. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom. Nós estamos no, como já foi dito, 8º dia dessa campanha. E nós sabemos que tem uma história muito comprida nessa revista. E essa história, ela está sendo revelada a nós para que nós possamos cumprir. Eu estava hoje preparando a palavra de manhã, preparando assim, eu estava me envolvendo um pouco mais, porque todos os dias nós estamos, nos alimentando. E o Senhor falou muito forte no meu coração, que alguns estão tendo a memória revigorada, outros estão ouvindo falar sobre gratidão e honra. Mas todos juntos estamos revendo e aprendendo. Para quê? Porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas neste ano e precisamos aprender para praticar. Você colocou o celular conforme eu pedi? Que foi isso que eu te pedi. Põe aqui na mesa para mim, por favor. Tá? Depois você pode sentar. Obrigada. Eu estou pedindo para gravar, irmãos, porque depois a gente tem que ouvir para praticar. Porque às vezes a gente está falando aqui, às vezes fala além do que está aqui, né? Então, como eu estava dizendo, nós precisamos estar bem atento, ouvir, anotar e depois não guardar na gaveta essa revista. Porque tem um segredo muito grande nessas ministrações. O pastor, ele já ministrou aqui, eu não sei qual deles que foi, porque está assim uma variedade de pastores e os textos estão se difundindo um com outros, estão se intercalando, mas já foi falado sobre ter uma chave na mão. E essa história aqui, escrita por vários pastores, é uma história chamada chave. Então, essa revistinha é uma chave que você vai ter na mão o ano inteiro. Se você ficar atento, tiver com o coração aberto e procurar praticar, você vai viver grandes coisas. Porque às vezes a gente ministra, até nós que ministramos. Às vezes ministramos, falamos e depois esquecemos e não praticamos. E eu confesso para vocês que desde o primeiro dia, eu estou apanhando tanto, mas tanto, tem dia que eu fico rindo até para não demonstrar. Tem dia que eu dou muito glória a Deus, sabe, para que ninguém saiba assim, o quanto eu estou apanhando. Anteontem eu estava falando de tarde, eu apanhei até dos trovão, né? Porque até os trovão estavam me jogando, tipo assim, acorda. Por quê? Porque a palavra, ela é fiel e verdadeira. Ela é completa. E está escrito que Deus honra a sua palavra. Mas nós, às vezes, não buscamos praticar. E aí se perde no vento. Então, são 12 dias para 12 meses de bênção. E hoje é o 8º. E não será diferente. Amém? Eu irei ministrar, como eu estou dizendo para todo mundo que tem proximidade comigo, eu gosto de material didático porque você segue a escrita do autor. E você seguindo a escrita do autor, está bem claro que é a revelação que veio de Deus. Porque mesmo a gente tendo a revelação, às vezes tem pessoas que falam assim, porque me conhece, está falando. Não, o negócio está aqui. E eu quero, se eu conseguir me lembrar, terminar dizendo, quem tem ouvidos, ouça, mas também pratique. Amém? Vamos lá? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos, que eu quero orar por mim, neste momento. Hoje de tarde eu tive uma luta travada na outra igreja, depois eu entendi o que Deus quis fazer, porque Deus não fica falando, Ele tem hora que deixa, e eu não sei o que Deus quer fazer conosco nessa noite, porque este tema, ele está mais, como disse o pastor, está mais quente do que o de ontem. O tema é bajulação ou honra. O bilhetinho, tia Kátia. Tia Kátia chegou, foi me cumprimentar e falou assim, você está escrevendo o bilhetinho, vou te entregar para o pastor. Eu falei, daqui a pouco eu entrego para você. Fecha os seus olhos, irmãos. Não é diferente dos outros que passaram por aqui, não. Está dando um nervoso para falar aqui, mas ainda bem que Deus vai pegar o controle já desse microfone. Espírito Santo de Deus, que nos trouxe até aqui. Eu quero te pedir nesta hora, sim, Senhor, como Tu revelaste ao autor, e direcionaste o coração do nosso pastor, para estar
me permitindo, Senhor, ministrar esta palavra nesta noite, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor assuma o microfone neste momento. Que o Senhor direcione todos os pontos e vírgulas. Mas, Senhor, eu quero te pedir que o coração de cada irmão, Senhor, venha estar atento à palavra. Para que nós possamos, Senhor, praticar. Porque não é fácil. Mas nós sabemos que este é o segredo. E nós viveremos o melhor com o Senhor no controle. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, página 16. 8º dia, bajulação ou honra? Já é uma pergunta, bajulação ou honra? Vamos ler o texto? O homem que bajula... Amém? Vocês viram o que vocês leram? Eu estava lendo ali de novo, o pastor falou, está fazendo outra mensagem, eu falei, não, estou reescrevendo a mesma. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Às vezes a gente acha que podemos nos esconder debaixo de atitudes, gracejos, palavras, mas como eu comecei dizendo, aquilo que nós estamos ouvindo todos os dias, os olhos de Deus estão abertos sobre todas as situações, e de nada nem de ninguém nós conseguimos nos esconder. Isso significa que se eu não for autêntica, virá à tona. Talvez não no momento que eu estou praticando, mas virá à tona. Talvez não da forma como eu imagine, mas virá à tona. Por quê? Eu já desde criança eu ouvia dizer que aquilo que não vem de dentro, aquilo que não é real em mim, uma hora a gente se perde. Não é assim? Já ouviram falar isso? Os irmãos que têm... Pronto. Os irmãos que têm próximo da minha idade, já ouviu os pais falar isso? A própria Bíblia fala que uma hora... A nossa máscara, porque quem não é autêntico está usando máscara. E aí assim, se eu estou na adoração, se eu estou servindo, se eu estou na disponibilidade de uma linha de conduta, eu tenho que seguir os termos. Quando eu não sigo, eu estou sendo de dupla personalidade. E uma hora, a gente cansa. E o que não é real, aparece. Eu costumava falar muito isso. E já até... Eu costumo dizer que por um dia a gente até consegue. Dependendo do lugar aonde eu vou, e dependendo da situação, porque às vezes a gente vai em lugares que você não quer ir. Às vezes você tem que participar de reuniões que você não está afim. Às vezes você vai num evento que você não gostaria de ir, mas de repente, que nem as irmãs aqui, tem um evento que é para criança. Às vezes a irmã está cansada, chegou do serviço, ou então cuidou o dia inteiro, ou não está bem de saúde, mas você se esforça, toma um banho, põe uma maquiagem e vai. Por quê? Por causa do filho. Porque você quer agradar o filho. Você até aguenta algumas horas ali maquiada. Mas por quê? Porque você sabe que tem um tempo certo e você vai voltar para casa, arrancar toda aquela parafernália e deitar e descansar. Mas tem coisas que não. Por isso nós precisamos aprender a autenticidade do viver. O nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. Porque senão a gente se perde. Então, me ajudem a ministrar essa palavra, porque eu estou aprendendo junto com vocês. Eu devo usar a palavra a meu favor, sempre. Mas, para isso, preciso ter um foco. Ser objetivo. Sim, sim. Não, não. Aí eu quero que você complete. Custe o que custar. Vamos lá, quem tem coragem? Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Mas eu volto a dizer, Deus nos dará graça. Deus nos dará graça. Foi Ele que direcionou esse tema. Foi Ele que direcionou essa história. Honra e gratidão. Ele tem pressa em abençoar os seus filhos.
Deus tem pressa em desenvolver projetos. Deus tem pressa de nos levar ao crescimento. Deus tem pressa de realizar sonhos. Mas Deus, Ele não trabalha com barganha, irmãos. Deus, Ele trabalha com autenticidade. Ele é Deus e ponto. E em sua palavra Ele deixou bem claro: sejamos semelhante a Ele. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis. Está escrito, não temos como mudar isso. Mas às vezes a gente vem para o Senhor e nós queremos algo. Aí recebemos aquele algo. Aí começamos a caminhar. Chega uma hora que cansa. Não, estou cansada, deixa eu dar uma respirada. Vou dar uma voltinha. Ou então parto para um lado, parto para o outro. Ou então eu dou uma ré, quero dar uma descansada. Eu estava no primeiro banco, eu já vou por último. Dentro da empresa, eu estava lá dando o melhor de mim. Eu fico olhando a minha mais nova nora. E eu lembro que no casamento a mãe dela falou assim: a Débora... Ixi, falei, irmãos. A Débora é doida. Se você ela sair desse emprego. Aí eu falei para ela, mas ela está num momento que ela precisa, né, trabalhar. Emprego não está fácil. Não, mas não é assim. Por quê? Porque ela faz muitas horas extra. E não tem um valor X, né? Tem que pagar. Depois você ganha em horas, é isso? Mas está indo. Vai chegar uma hora que ela vai estar muito cansada. E ela pode, se não tomar cuidado, querer desistir. De quê? De falar sim. E às vezes nós acostumamos tanto numa coisa, interessado naquilo que nós vamos receber, que não notamos que podemos nos cansar. Mas então, a palavra ela nos traz hoje de uma forma para dizer assim: olha, tudo que você for fazer, analisa bem, porque a caminhada para chegar em sua vitória não será fácil. Haverá momentos de espinho, haverá momentos de dores, haverá momentos de falta de condições. E aí? Eu vou me demonstrar bajuladora ou uma pessoa que honra? Bajulador ou uma pessoa que honra? O bajulador, ele trabalha dentro do interesse. Aquele que honra, ele começa do começo ao fim com autenticidade. Por quê? Porque ele vive na confiança daquele que o gerou, daquele que o criou, e sabe que ele começa e ele termina. Sabe que mesmo nas horas difíceis, você agindo com transparência, sinceridade, integridade, não violando as regras, você vai conseguir ir até o fim, porque Ele estará contigo. Você crê nisso? Crendo nisso, nós não podemos reclamar, nem murmurar no meio da adversidade. Nós temos que ser autênticos. Diz assim aqui, vamos lá acompanhar na revista. Os dicionários, bajulação. Os dicionários definem lisonjear como enaltecer com exagero, visando a obtenção de favores e privilégios. O que faz elogios exagerados é falsos, geralmente com o fim de obter algo em troca. Lisonja interesseira é o popular puxa-saco. No original do grego, traz a ideia de alguém que engana com fins egoístas, com grande poder de persuasão, a fim de ganhar os corações das pessoas com o objetivo de explorá-las. Está aí, bajulador. De repente, irmãos, na sua caminhada difícil, de repente você já agiu assim. Mas é o que eu disse, é o que eu comecei dizendo, nós precisamos estar sossegados. Por quê? O Senhor nos trouxe aqui para nos alertar, nos fazer lembrar e nos curarmos. Ao final de cada ministração, nós estamos recebendo uma unção. E essa unção, ela é muito séria. Ela está baseada no tema, ela está baseada na história ministrada neste dia. Então, eu entendo assim, que após ouvir essa palavra, se você estiver analisando e lembrando que em algum momento você agiu assim, hoje é dia de você pedir perdão para Deus, se consertar e recomeçar uma nova história. Isto é igreja. Nós somos a igreja.
E a palavra tem vindo não é para te atacar, não é para me atacar, não é para te desmerecer, não é para me desmerecer, mas é para me alertar de que Deus está me dando uma segunda chance de ter a chave da vitória. Deus está me dando uma segunda chance de ser autêntica ou autêntico, de tirar aquilo que muitas das vezes eu coloco como máscara para mim. Às vezes não tem maldade. Às vezes o que a gente vai fazer, ou a atitude que às vezes a gente toma, não é por maldade. Mas, irmãos, quando não é algo que é real, acaba caindo na maldade. Por que isso acontece? Porque o diabo, ele detesta o desenvolvimento. O diabo detesta a prosperidade. O diabo detesta o crescimento. O diabo detesta a autenticidade. O diabo detesta o progresso. Hoje de tarde eu tive que pensar, porque eu falei ali o progresso, mas não é a Vila Progresso, é o progresso. Por quê? Porque ele perde força. Quando o crente começa a progredir na oração, ele já começa a se autodestruir. Quando o crente começa a progredir na leitura da palavra, ele começa a se destruir. Quando o crente começa a progredir na sua presença na igreja, ele começa a se destruir. Quando o crente começa a progredir no ofertório, no dízimo, ele começa a se destruir. Quando o crente começa a progredir em ações, se dedicando mais tempo aos trabalhos, à obra do Senhor, ele começa a se destruir. Quando o cristão começa a anunciar o evangelho para uma, para duas, para três, para quatro pessoas, para cinco, ele começa a se destruir. Então entenda de uma vez por todas que você não recebe guerra de pessoas. A guerra que vem contra você, ela é demoníaca. E nós precisamos repreender em nome de Jesus. Vai lá. Nós precisamos aprender a guerrear contra Satanás. Nós precisamos aprender a investir contra as trevas. Olha o tanto de palavras que nós ouvimos hoje aqui. E olha o tanto de palavra que nós já estamos há 8 dias ouvindo. Quantas ministrações, quantas orações, quantas chances de ofertar, quantos abraços, quantos cumprimentos. Olha tudo que Deus já fez. Se nós não tomarmos cuidado, nós jogamos tudo fora. Se nós não tomarmos cuidado, a gente perece, a gente se perde. Irmãos, não se engane. As coisas não são coincidências. Mera coincidência. Não. Isso aqui já vi acontecer, só está acontecendo de novo. Não. Um exemplo aqui agora, eu chamei a Natália e falei, Natália, um banco inteiro naquele local dormindo. As pessoas não vieram aqui para dormir porque elas querem dormir. Eu queria pedir para a Michelle vir nessa coluna aqui, ó. O Senhor tem vitória para nós nessa noite. Assim como Ele deu ontem, anteontem. Irmãos, acredite nisto. Os homens e mulheres que estão passando por aqui não estão passando aqui para ficar fazendo lisonjeios a ninguém. O Senhor está direcionando para trazer uma alerta para a igreja. Igreja, eu estou perto, mas antes de vir eu quero trazer um avivamento. Mas nós cristãos, nós temos a dificuldade quando as coisas não estão muito fáceis, muito boas, a gente se distrai. E a primeira coisa que a gente esquece são as coisas de Deus. E é nesta hora que Ele vem e... Voltando aqui para a revista. O capítulo 12, versículo 1 ao 13 de Salmos diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Versículo 2: falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Versículo 3:
Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Eu estava estudando e o Senhor me colocou esse texto no coração. Ele não está na revista, mas você pode anotar aí para você ler depois. Salmos capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Qual é a realidade da igreja? Vivemos em um mundo egoísta e corrupto, onde o que importa é tudo aquilo que traz vantagem para si próprio. Às vezes gastamos tempo, irmãos, correndo atrás daquilo que é meu interesse, seu interesse. Mas nunca pensando na segunda pessoa. A gente está sempre pensando na primeira pessoa. Quem é? Eu. E o Senhor está nos chamando, nos alertando para parar com esse egoísmo. Porque isso aí não é só soberba, orgulho, bajulação. Isso é egoísmo. Se comigo estiver tudo bem, será que só eu tenho uns lapsos de sentimento assim? Se comigo estiver tudo bem, beleza. Se estiver tudo bem com os meus filhos, beleza. Se minha casa estiver tudo bem, beleza. Se o meu carro estiver andando, beleza. Se as minhas contas estiver pago, beleza. Se tiver comida na minha panela, beleza. Se eu tiver condições de gastar um pouco para mim, beleza. Tudo a mim. Já desde a fundação do mundo nós sabemos que esse é um sentimento egoísta. E por causa desse sentimento, nós estamos vivendo num tempo de bajuladores. O jeitinho brasileiro. Estamos numa guerra para que isso acabe. Desde Brasília. Nós sabemos que estamos vivendo esse tempo. Mas ele ainda continua bem firme. Tudo que a gente pensa, quando pensamos primeiro na primeira pessoa. Eu. E aí, irmãos, o mais engraçado, temos boas desculpas para usar e convencer as pessoas sobre isso. Olha, não é que eu estou pensando em mim. É que se eu estiver bem, eu posso te ajudar. Se tiver tudo em dia comigo, eu posso te estender a mão. Se as minhas finanças estiverem legal, eu posso te ajudar. Porque eu não posso, tem até texto bíblico para nós, viu? Eu não posso dar o que não tenho. Eu sou uma das pessoas que ministro isso. Eu não posso mesmo dar o que não tenho. Mas o Senhor não nos chama a este egoísmo. O Senhor nos chama a atenção como igreja. Eu preciso, irmãos, nas 24 horas que Deus me dá por dia, eu gastar 10% de dízimo, oferecendo atenção a outros. São 2 horas e 40 minutos. Não precisa dar tudo isso, porque às vezes você vem para o culto e demora 2 horas. Pega 40 minutos para você ir lá e convidar outras pessoas para vir. Olha, é fácil. Você não precisa pregar para elas. Você não precisa ficar 2, 3 horas preparando o sermão. Traz ela. Traz ela. Isso aí já entra numa parte 2 aqui, porque nós estamos falando de bajulação e honra. Isso já entra na parte de honrar o Senhor. De que forma? Indo atrás daquilo que Ele ama. O que Ele ama? Todos vocês. E a mim também. Mas Ele não ama só esta igreja. Ele enviou o que Ele tinha de melhor para quê? Para morrer pelo mundo inteiro. Então Ele ama a todos. Só que Ele conta com a nossa comunicação. De irmos falar. E muitas das vezes, nós só pensamos em nós. Nós guardamos para nós. 12 dias aqui, guardando para nós. E o que nós vamos fazer com tanta comida? Não vai dar indigestão? Não vai fazer mal? Nós precisamos esvaziar para poder receber mais. Até porque se você continuar cheio, se eu continuar cheia, não vai ter mais interesse. Tem algumas pessoas que vieram no primeiro dia e não vieram mais. Tem outras que veio no segundo e não veio mais. Devem estar cheias. Então se você esvaziar, você vai ter necessidade de alimento. E você sabe onde encontrar e você vai correr. E você vai ver que Deus vai te sustentar. Amém? Vocês estão conseguindo entender a palavra?
Vivemos numa sociedade onde o que predomina e importa é levar vantagem em tudo, seja certo ou errado. Será que isso é coisa da minha cabeça? Eu acho que não, irmãos. A gente que anda, olha, eu vou usar um exemplo bem básico aqui, que eu acho que todos aqui, até os mais granfinos, acho que já passou por isso. Quem já entrou num trem 6 horas da manhã ou às 7? Aqui em Itaquera, ou ali na Dom Bosco. Então você sabe do que eu estou falando. É incrível. Vem cá. Você entra, ela quer entrar, eu estou na porta. Vamos para cá. Para lá, tá? Peraí. Eu estou na porta, ela quer entrar. Aí eu fico assim. E olha que ela é forte, hein? É assim ou não é? Não é? Até a Cris que passa no buraco da fechadura está enfrentando essa situação. Hoje mesmo foi dia, né? Que hora você pega? 6:55. Às vezes 9 horas da manhã a gente entra no trem e ele está desse jeito. Mas lá dentro não está cheio tanto. É o egoísmo, irmã Maria, na porta. É só para mim. Se você entrar, você vai tomar o espaço. E eu não vou conseguir me mexer. Então você fica aí esperando até não sei quando. Eu e a Jéssica já se encontramos assim, né? Tem umas irmãs aqui que o dia que me viram andando a pé, que falaram assim, nossa, a pastora anda a pé. Lembra, Márcia? Eu falei, uai, eu ando até de trem. A Jéssica está aqui que não me deixa falar sozinha, né, Jéssica? E tem umas irmãs que já foram bater perna comigo no Brás, viu? E a gente entra e vai numa boa. Mas nós vemos isto. Aí vamos partir para um nível mais alto, para vocês entenderem que não é a nossa classe, que nós somos de uma classe média, né? Eu me considero assim. Não me considero uma classe lá embaixo, não. Sou uma classe média. Na fila do avião, para tomar um avião, para entrar no avião. Eles anunciando o que pode e o que não pode. E aqueles filhinhos de papai empurrando. Um dia que eu olhei assim para o pastor e falei, meu Deus do céu, pastor. Ele falou, nós estamos na terra. Quem estava ali paga um pouquinho mais caro, porque aquele dia eu estava andando de uma classe um pouquinho mais alta. Porque Deus preparou. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos no mundo e ele está desse jeito. Aí o Senhor nos chama para quê? Para fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Mas no caso, tem uma vírgula aqui. Maquiavel diz que os fins justificam os meios. São muitos que acreditam nessa teoria. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu posso mudar as coisas. Eu posso fazer a diferença. Mas no caso, bajulação é algo que Deus não se agrada. O Senhor se agrada de um coração sincero, pois ao homem sincero Ele mostrará sinceridade. E o futuro deste será de paz. Salmos 18, 25 e 26 diz assim, para com o benigno, benigno te mostrarás. Com o íntegro, também íntegro te mostrarás. Com o puro, puro te mostrará. Porém, com o perverso, será o quê? Inflexível, ali está indomável. Lembrando que o equilíbrio tem que fazer parte de nossas vidas. Amém? Vamos ler aqui sobre honra. Honrar, segundo os dicionários, significa dignificar, enaltecer, distinguir, isto é, mostrar consideração especial a alguma pessoa. É o sentimento do dever, da dignidade e da justiça. Do grego, etimão, que significa estimar, fixar o valor, honrar, reverenciar. Essa palavra vem da raiz grega, tímios, que significa de grande valor, preciso ou precioso, mantido em honra. A honra e a bajulação são muito parecidas e às vezes difícil de uma distinção.
Entretanto, elas têm origem e objetivos diferentes. A bajulação tem origem na falsidade, no interesse próprio e nos motivos egoístas. A outra, a honra, tem origem na Bíblia, no dever de honrar, acima de todos, a Deus e também de honrar pessoas e autoridades. Eu tenho uma convicção dentro de mim. Se eu realmente amo a Deus e Ele está em mim, eu vou amá-lo e honrá-lo. Mas eu vou lembrar sempre que todas as pessoas, independente de classe social, de cor, de qualquer coisa, tamanho, elas têm que ser honradas. Por quê? A Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu não honrar a Deus, esquece. Esquece que não vai ter honra para homem e mulher nenhuma. Se a minha preocupação é bajular, eu vou escolher a dedo com quem eu quero ficar fazendo gracejo, com quem eu vou presentear, com quem eu vou abraçar, com quem eu vou falar, para quem eu vou enviar mensagem, quem eu vou visitar, e assim vai. Eu já não visito ninguém, irmãos, e nem fico ali na porta. Pode ver que eu fico no canto. Todos, se quiser passar por ali, vai lá que eu vou abraçar vocês. Mas por quê? Porque às vezes a gente fica um determinado tempo, os irmãos demoram, aí você abraça um, depois você não abraça outro. E às vezes o coração da pessoa está sensível naquele dia. E aí fica. É uma mensagem para nós pensarmos. É uma ministração para se pensar. E depois de pensar, começar a praticar. Amém? Está aí na revista. Você que tem a revista, procure trazer. É muito importante você acompanhar para que você entenda que Deus preparou com todos os detalhes para nós alertar. Amém? Então aqui o tema ele é bajulação e honra. E nós falamos o que é bajulação e o que é honra. Mas eu queria falar com vocês a segunda parte que diz que Jesus tinha uma posição bem definida quanto ao paradoxo, bajulação versus honra. Diz assim: ele não bajulava quem era bajulado pelo povo, caso de alguns fariseus e religiosos. Antes, eles os confrontou energicamente, em Mateus no capítulo 15 e no capítulo 23. Vamos ler primeiro o capítulo 23, versículo 27. O que diz? Vamos lá, todos em voz altiva. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Será que a gente consegue enganar? É uma pergunta. Será que a gente consegue enganar? Eu, no abraçar da pessoa, sei se a pessoa está sendo sincera comigo ou não. Mas a Bíblia diz que temos que amar a todos. Mas se nós estamos aqui nesta noite, o Senhor está nos alertando. Precisamos mudar isso. Eu preciso sair das mãos de Satanás e entrar para as mãos de Deus. Que isso, irmã Lisete? Irmãos, não tem o terceiro termo. Tem dois, céu e terra. Quem controla o céu? Deus. Quem é que está comandando a terra no momento? A minha vida não, mas Ele está comandando a vida de muita gente. E o que a Bíblia fala? Sedes quente ou? Que é o morno? O morno? Tá bom, vou falar para vocês. Fala assim, sedes quente ou frio? Porque o morno vomitarei. É a palavra de Deus, Jesus diz. Por quê? Porque o morno é considerado aquele que fica em cima do muro. Nem pensa para um lado nem para o outro. Aonde estiver ganhando ele vai, aonde estiver perdendo ele foge. Não é assim? Ah, não fui eu, não vi. Aí, doutor, você viu? Eu te falei, menina, olha lá. Oi, não sei de nada. Nossa, você não acredita. Sério. É a
Bíblia. Está aqui. Põe o versículo 3 do 23 para mim. Não, versículo... Peraí, Laina, muita calma. Atos 23, versículo 3. É um sequencial desse versículo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Esse texto, ele fala que eles estavam num julgamento. E o sacerdote estava lá para intervir. Mas o próprio sacerdote deu na cara de Paulo. E ele pergunta: ué, você não está aqui para me defender? Mas ele estava entre quem? Entre os poderosos. E ali no meio dos poderosos, eu não posso me queimar com os poderosos. Eu não posso me machucar, eu não posso dar bandeira. Eu tenho que ficar do lado da corte, senão estou mal. A hora que eu precisar de ajuda, como é que vai fazer? Você desquente, ou seja, fique na verdade ou na falsidade. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Vamos para o capítulo 15. O capítulo 15, versículos 7 e 9. Por outro lado, ensinou o princípio da honra. Ali em cima, Mateus 23, ele fala sobre bajulação. E o capítulo 15 fala sobre honra. Jesus dá definição para os dois. Por outro lado, ensinou o princípio da honra, citando o profeta Isaías. Ele destacou a importância de honrar a Deus com o coração. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que é o texto ali, né? Eu sempre uso esse texto de Mateus 15 com uma simbologia básica. Tudo que nós comemos hoje, a maioria temos que desinfetar, não é assim? Não é assim? Por quê? O medo de morrer. A Rebeca hoje estava com o estômago ruim, porque comeu algo ontem que não fez bem. E disse que estava doendo muito. Então a gente desinfeta para não fazer mal. Mas o capítulo 15 deixa bem claro que o que mata não é o que entra, é o que sai da boca. Vocês já leram? Eu não vou ler o capítulo inteiro. Estou dando tempo para nós pensar. Falam com a boca, mas o coração... E a Bíblia diz que nós falamos o que está cheio... Por que Jesus chama de hipócritas? Porque eles estavam falando, mas Jesus sabia que eles estavam bajulando uma falsa honra. E aí Jesus vem e diz assim: hipócritas, ei, não é o que você come. Mas como é que é, irmã Elisete? Por que não come? Na Bíblia está escrito, então eu tomo posse. Deus tira a morte da panela. Eu oro e repreendo. É lógico que eu não vou ficar comendo as coisas sem lavar, pegando no chão, pondo na boca, entende? Mas mesmo nós fazendo toda uma purificação, o próprio médico falou para mim que as bactérias às vezes é tão pequena, essa H. pylori aí que virou moda nos estômagos, é tão pequenina, Arnaldo, que a gente não vê. O médico falou para mim: pare de comer em restaurante, para você não pegá-la de novo. Então, por mais que eu tente purificar o alimento, ele ainda me faz correr risco. Aí, como cristão, eu agradeço a Deus, oro, repreendo e como. Mas as palavras que saem da nossa boca, elas se perdem no vento, não tem como pegar de volta. Nós vamos desonrando. Esse texto, ele fala daquela... eu sempre confundo o nome dela. A mulher que chega e pede ajuda pela filha. E o Senhor fala que a comida é para os poderosos. E ela fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Aí Jesus pega, pela humildade dela, ele a abençoa e traz o milagre. Está no texto. Se vocês lerem o capítulo 15 de Mateus, vocês vão ver toda essa história. É muito legal. Leia a Bíblia, faz bem. Faz bem. Amém? Vamos continuar? Isaías 29, 13. Já que foi citado Isaías aqui, eu quero ler esse versículo.
Diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproximam de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Nós temos a mania de usar a lei. Olha, é a lei, é lei. Muitos de nós, às vezes, falamos assim: o irmão passou no farol vermelho, o outro levou uma multa, o outro não pagou a conta na data. Coisas que estão assim, expostas. Mas esquecemos das coisas que estão matando dentro do coração, porque essas coisas são resolvíveis. Não que esteja certo, mas às vezes são coisas que a gente consegue correr atrás. E o que está dentro de nós? Irmãos, isso vira doença ruim, correndo o risco de nos levar à morte. Se você consultar o médico e perguntar para o médico vai ser bem claro com você. Que boa parte das células ruins dentro de nós foram formadas por conta de um coração ruim. De coisas guardadas dentro do coração. Tem pessoas que não perdoam. Tem ali um ranço. Passa anos, quando tem qualquer coisinha, volta de novo aquela mesma conversa. Isso forma doença dentro de nós. E nos leva à morte. Mas nessa noite o Senhor tem cura para mim e para você. A gente precisa ouvir a palavra e se consertar dentro dela. Mas é assim automático? O perdão de Deus é automático. Ele não é que nem eu e você. Que homem fica lá, vou pensar, vou ver. Não é assim? A gente é assim. Mas Deus não, Ele se Ele sentir sinceridade nas nossas palavras, porque não adianta a gente tentar esconder. Podemos esconder todo mundo aqui. Podemos esconder do pastor, de todo mundo, mas de Deus não. E é com Ele que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com Ele. Lembra o que eu disse ali atrás? Se eu honrar a Deus, se eu amar a Deus, as pessoas, elas farão parte, sabe do quê? Do prêmio que eu recebi de ter sido escolhida por Deus para eu representar, como a sua imagem e semelhança. Porque eu vou sempre me preocupar em honrar. E tem um texto da Bíblia que acho que está em Filipenses, o pastor Hermes sempre gosta de usar ele aqui, acho que é capítulo 2, que fala que eu tenho que ter as pessoas acima de mim. Ou vocês acham que eu estou pregando para vocês? Eu estou apanhando aqui também. Eu estou apanhando, só que eu decidi, irmãos. Eu decidi, desde 7 de setembro, eu decidi. Quando o Senhor me colocou em cima daquela cama, com a perna quebrada, eu tive que ficar 30 dias meditando só, sem poder me movimentar. Eu decidi que eu quero esta chave para mim. Está dando trabalho, irmãos, não está fácil, viu? Porque tem hora que, em vez de calar, dá vontade de pegar e tacar tudo na cara. Na hora de dizer sim, senhora, sim, senhor, sim, senhorita, dá vontade de abrir a boca. Ué, Marisete, quando você pensa assim, você não erra, mas o erro já é só com Deus, fica mais fácil de eu me consertar com Ele, porque Ele sabe que eu estou a caminho do milagre, a caminho da transformação. Como Deus tem me tratado. E cada lição que eu leio, eu estou estudando essa revista desde o primeiro dia que chegou. Aliás, antes dela ser construída. O pastor terminou a revisão e mandou para mim. Eu tenho ela no meu WhatsApp. Eu comecei a ler, e falei, misericórdia. Agora, apertou. Agora não tem para onde correr. A não ser que eu mude de igreja. Olha que eu até fiquei com vontade, viu, irmãos, de ir embora. Parece brincadeira, mas não é não. Mas o Senhor tem os seus propósitos. E Ele nos incluiu nesse projeto de honra e gratidão. Amém? Vamos partindo para o final aqui? Eu ponho e tiro o óculos, irmãos, não repara não, que assim eu não enxergo ninguém, porque o óculos é só para perto. O apóstolo Paulo, que a ninguém bajulava, diferente de muitos crentes e pastores contemporâneos, deixou muito claro o seu posicionamento quando disse: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. 1 Tessalonicenses 2, versículo 5. Vamos lá? A verdade, ou seja, melhor, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Agora eu quero que você retroceda, Laina, o 3 e o 4, e queria que a igreja lesse comigo. Vamos lá? O 3 e o 4, tá? 1, 2, 3. Porque a nossa...
Tem como investir contra a palavra? É a palavra, não é a minha palavra. Esse texto não está na revista, você pode anotar aí, tá? Que é o Tessalonicenses 2, 3 e 4, tá? Ele antecede o 5. Irmãos, de tudo isso que nós estamos falando, o Senhor espera uma coisa só, minha e sua. Um coração transformado, um coração quebrantado, um coração disponível, um coração desejoso de ser um verdadeiro representante na terra. Representante como igreja, não como pessoa comum, porque nós não somos comum. Eu não sou comum, eu sou filha de rei. Eu sou filha de rei. Deus é o meu pai. Deus é o meu Senhor. E agora literalmente falando, meu pai já morreu faz muitos anos. Literalmente falando, Deus é o meu pai. E se eu sou filha dele, eu tenho que aprender com ele. Mas eu tenho que aprender e praticar. Não adianta eu ficar só aprendendo. A criança você ensina hoje, amanhã, ou até hoje mesmo, ela está fazendo de novo, não é assim? Aí você ensina de novo. O jovem, você ensina, às vezes passa 10, 15 dias, ele está lá de novo. Aí você ensina de novo. Agora, nós adultos, nós precisamos entender que fica até feio a gente ficar repetindo os mesmos erros, as mesmas atitudes. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar à comunhão como igreja. Precisamos voltar ao amor. E o que é o amor? Amar o outro do jeito que ele é. Porque quando você demonstra amor do jeito que ele é, automaticamente a pessoa vai se constrangendo e vai entrando na sua. Se você estiver praticando a vontade de Deus, você vai ter um discípulo ou uma discípula. Do contrário, porque assim a convivência vai pegando e vai aprendendo com o outro. E sempre quem tem personalidade mais forte, acaba sugando. Mas se nós, personalidades fortes, estivermos aliançados com a verdade, então nós teremos muitos discípulos na verdade. E seremos prósperos. Amém? Continuando aqui para encerrar. Noutra ocasião ele afirmou que não exercia o seu ministério com o intuito de agradar as pessoas. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar os homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está aqui, ó. Desculpa, mas está aqui. Está aqui. Gálatas 1:10. Porque, vamos ler juntos? Porque se tivesse é a palavra. É a palavra. O apóstolo ensinou o princípio da honra para com as pessoas. Amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros no amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. O 12:9 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apregoai-vos ao bem. Você pode acrescentar esse versículo na sua revista que não está aí, tá? Romanos 13:7. Nós estamos declarando todos os dias o que direito, né? Tributo, honra, imposto. Resumindo, não fique devendo. O que a gente pode traduzir aqui, irmãos, para esta lição? Se você teve um problema com alguém, se você tem alguma dificuldade com alguém que está em aberto, vai lá e pague. Eu estava conversando ontem, eu não lembro com quem foi, se foi em casa ou se foi, que diz, um texto que diz assim: se o teu irmão fizer algum mal contra você, vai lá e pede perdão para ele. Mas como é que é isso? É a Bíblia, Tiago, e aí, o que nós faz? Tem que ir lá. Hein, Arnaldo? Tem que ir lá. Não é fácil? Mas é a chave. É a chave. Vai e conserta. Vai e faz. Nossa, mas não é humilhante? Não. Nossa, mas não é exposição? Não. De onde você tirou isso? Está aqui.
Se não fosse por nosso orgulho, não seríamos afetados pelos bajuladores. Nós gostamos de elogios, irmãos. Nós gostamos de pessoas que olham para o que nós fazemos e elogiam. Nós gostamos de pessoas que mintam para nós. Não tem como falar outra palavra. Nós gostamos da falsidade. Nós gostamos da mentira. Nós gostamos do engano. Nós gostamos daquilo que nos destrói. Quando você recebe uma crítica e você consegue ser inteligente, você constrói um edifício com ela de proteção. Mas quando você tem a sensibilidade e o favoritismo para a bajulação, você se revolta na hora. E a primeira coisa que a gente faz é responder. É pá, deu, levou. Por quê? Porque gostamos de ser bajulados, gostamos de elogios. E às vezes nós olhamos e estamos vendo a pessoa ir para o buraco afundando. Aí a gente chega e chama a atenção. A pessoa se irrita com a gente, vira a cara, não fala mais, sai batendo o pé, sai reclamando, vai no outro e começa a criticar. Ah, fulano já fez isso comigo. Não é assim que a gente é, irmãos? Mas o Senhor tem uma chance para nós nesta noite de mudança. Porque na verdade aquele que ama, ele fala a verdade. O pastor Emerson ministrou aqui e falou sobre o excesso de sinceridade. Mas irmãos, o que é o excesso? É você falar expondo. Você chamar a pessoa a expor. Eu pegar o microfone aqui e falar, você não sei o que, não sei o que. Mas aquele que ama, ele chama no canto, pelo menos, e fala assim, olha, se eu fosse você, eu tomava cuidado com essa forma que você está agindo. Se eu fosse você, eu pensava. Se eu fosse você, eu analisava. Existem outras formas. Tenta. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com o pé dentro do abismo e não está percebendo. Mas por quê? Porque foi acostumado. Eu costumo falar com as irmãs que têm criança aqui, irmãs, para com esse negócio. Criança tem hora que tem que levar uns tapinhas assim. Criança tem hora que precisa de castigo. Criança tem hora que tem que levar uma voz de autoridade, dizer, fica quieta aí, pronto. Ai, mas vai crescer traumatizada. Eu não estou traumatizada. Eu apanhava tanto. Eu levava beliscões. Ai, mas está na igreja. Quantos beliscões eu levei dentro da igreja? Minha mãe pegava aqui e fazia assim. Aí dormia. Quando era no outro dia, falava, oba, vou dormir até mais tarde, porque ontem nós bagunçamos, eu e minha irmã. Nós bagunçamos, então mãe não vai levar. Levanta! Se arruma! Vamos para a igreja, orar. Aí, aprontava. De noite, vamos ficar em casa. Chegava a hora, sexta, que é 6 horas. Vai tomar banho, vai se trocar. Para quê? Vamos comigo. Enquanto morar na minha casa, vai aonde eu for. É de menor, não tinha outra coisa. Não estava estudando nem nada. Vamos para a igreja. A minha irmã está por aí ainda pensando. Mas eu abro mão de qualquer coisa. Mas do meu Deus, eu não abro mão. Quem disse que eu sou traumatizada? Quem disse que eu sou revoltada? Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. É mentira, irmãos. Eu digo que é mentira porque eu estou aqui. E ninguém foi mais desdenhada dentro de casa, no meio da família. Vocês sabiam que eu fui expulsa da igreja pela minha própria mãe? Quem sabia disso? Quem não sabia, na verdade? Eu congregava na Deus de Amor com a minha mãe. E um dia eu aparei as pontas do cabelo e me botaram no banco. Eu achei um absurdo, porque eu nem membro era. Eu congregava, mas não era nem batizada. Fiquei revoltadinha. O que eu fiz? Peguei os lindos cabelos que minha mãe idolatrava, porque ela idolatrava meu cabelo. Hoje ele é ruim, mas não era assim não. Botei aqui para frente. Peguei a tesoura e ó. Quando eu soltei, hoje está na moda, né? Um lado mais comprido. Naquela época. Não deu. Vocês estão achando que eu era certinha? Sempre fui arteira, irmãos. Só que as artes, o prejuízo era só meu. Isso aí eu tomava cuidado.
Aí fui para a cabeleireira para acertar. Quando cheguei na cabeleireira, a única forma de acertar era deixar que nem o dele ali. Fica em pé um pouquinho. Você. Olha lá, ó. Quem tinha um cabelão, uns cachos. Esses dias ela estava falando lá em casa, né? Não sei quem estava lá no dia de Natal, dia de Ano Novo, não sei, ela estava falando. Ela tinha uns cachos. Eu sentia prazer em fazer aqueles cachos para ir para a escola. Eu era o orgulho de mamãe. Aí eu botei um pano na cabeça branco. Olha, irmãos, o turbante da mãe do santo. E fiquei uma semana. E ela contando agora esses dias, eu achando que ela não lembrava. E o que é isso na cabeça da Lisete? A Lisete aprontou e não sei o quê. Resumindo, irmãos, passou uma semana, não deu mais. Tirou o pano e ela veio. Não vai mais comigo, você vai me matar de vergonha. Irmãos, aonde que estava o evangelho aí? No cabelo. A religiosidade nos torna bajuladores de pessoas. Não, eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar. Irmãos, temos que obedecer, temos que honrar, temos que respeitar, mas com sinceridade. Essa é só uma coisinha assim perto de... Resumindo, ela me expulsou. Aí apareceu o Marcos Ferreira e me resgatou. Só que eu não fui para namorar, não. Muita calma que ele namorava. Ainda ajudava ele com a namorada dele, viu, irmãos? Muita calma. Muita calma nos seus... já pensou mal, já. Já está em pecado de novo. Irmã Maria, me ajuda aí, expulsar, irmã Maria. Não, eu fui. Chegou lá, culto de oração, estava eu lá. Culto de doutrina, estava eu lá. Culto de louvor, estava eu lá. Tudo quanto era culto, estava eu lá. Jesus me renovou. Me batizei, comecei a congregar. E aí o tempo foi passando, e aí Deus fez a junção de Marcos e Lisete. Mas foi depois, bem lá na frente. Deus quis assim. Eu quero encerrar aqui. O pastor já está ali, quase voando aqui em mim. Estou terminando, pastor. Eu quero encerrar aqui lendo com vocês. Mas sentimos um prazer secreto de ouvir os outros concordarem com as nossas opiniões. Aí, e com aquilo que pensamos a nosso respeito. Sempre que alguém te bajular, fique atento. Irmãs, eu não estou nem aí para as críticas, eu fico de boa. Agora, quando eu recebo elogio, eu fico com duas antenas. Eu fico, e quem está perto de mim, próximo de mim, sabe disso. Que eu não me preocupo em agradar pessoas aqui, irmãos. Não. A minha preocupação é se você está ligado com Deus. Se você conseguir se ligar com Deus e ter amizade comigo, vamos embora. Mas eu não quero ser canal de destruição para a tua vida. Eu fico muito atenta. Por quê? Não que os elogios sejam todos falsos. É que às vezes nós gostamos. E a gente gosta e começa a querer mais, Reginaldo. E começa a querer mais. E começa a querer mais, tia Kátia. E aí chega uma hora que nós somos pegos pelo mal. Então, irmãos, quando vier, tenha a inteligência e a ligação com Deus para saber receber. E tome muito cuidado, e lembre sempre, eu tenho uma mania, Senhor, a glória é tua, eu já passo direto. Por quê? Porque a gente corre risco, e não é bom. Amém? Fechando. O orgulho é uma espada que fere pessoas, a pessoa que utiliza. E fere também aqueles contra os quais o orgulho é utilizado. A arrogância nos rouba tudo o que Deus deseja nos dar. Mas a humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Diz assim: o galardão da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Se você quer ser honrado, aprenda a repreender o orgulho da vida. Amém? Quem deve ser honrado? Em primeiro lugar, irmãos, sempre Deus. Segundo, pais, igreja, esposa, pastor, irmãos, professores, líderes, autoridades, etc. Honre a todos. Filipenses nos ensina isso. Tenham todos acima de nós. Porque isso agrada o coração de Deus. Deixa que Ele conduz aquilo que for melhor para mim e para você. Deixa que Ele conduza a tua e a minha vida. E seremos felizes. Amém? A estima vale mais do que a celebridade, a consideração mais do que a fama, e a honra mais do que a glória. Não seja
um ganancioso de elogios. Porque às vezes começa até bem, mas se você não tomar cuidado, acaba na sua destruição. Então valorize bastante pessoas, situações, mas esteja sempre atento naquilo que Deus tem para nós. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Seja o seu agir de sinceridade, repugnando sempre a mentira, a falsidade. Amém? Tudo que tenho que me preocupar é em ter um coração puro. Aí só para você anotar aí, Salmo 51, versículo 6, Salmos 51, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6, Hebreus capítulo 10, 22 e 23. Um outro dia nós lemos juntos e falamos um pouco mais a respeito disso, porque eu vou sentir muito prazer. Quero fechar dizendo para você, não estou fazendo tudo o que deve, mas eu quero aqui diante do altar do Senhor dizer que desde dia 8 de setembro, repetindo, eu fiz um pacto com Deus, porque com Deus dá para fazer um pacto. E disse que eu vou me esforçar. E aí, irmãos, pode vir, quem vai pegar o microfone, pode vir, que eu não sei quem é. E aí, irmãos, desde o dia que eu falei isso, eu comecei a ser confrontada. Comecei a passar por muitas situações difíceis. Mas o Senhor ainda está me dando estrutura e vai me dar, porque eu creio nele. E Ele não vai me deixar perecer. Se for necessário, a gente pede perdão e perdoa quantas vezes for preciso. Mas eu vou chegar lá. Até o final do ano, eu terei a minha chave na mão. Amém? Pense nisso. Pense nisso. Deus abençoe vocês.